singular que vivemos requer um esforço coletivo para que a escola, essa instituição educadora centenária, se reinvente. O desafio para que o façamos, respeitando e incluindo todos, requer coragem, apoio mútuo, criatividade e compromisso social. É para isso que criamos esse canal, para conversarmos com você, professor, gestor, coordenador pedagógico e todos aqueles que estão interessados nas temáticas vinculadas à educação. O coronavírus impactou nossas vidas em todas as direções e estamos percebendo e sentindo isso em nosso cotidiano. As escolas permanecem fechadas. E no encontro de hoje, a nossa temática é justamente a alfabetização e o ensino remoto, estratégias possíveis. Para isso, convidamos Isadora Alves Roncarelli, egressa do mestrado em Educação, pedagoga e alfabetizadora. Isadora, obrigada pela gentileza de aceitar nosso convite e partilhar conosco as estratégias que você tem mobilizado em torno da alfabetização. A todos e todas, agradeço a oportunidade de estar aqui, conversando sobre uma temática que é tão importante nesse período, que é a alfabetização. Bom, por conta da pandemia, o ensino remoto passou a fazer parte do cotidiano de praticamente todas as escolas. E pensar o ensino remoto no contexto em que vivemos é também buscar novas estratégias, para desafios que já existiam antes da pandemia. A alfabetização é um deles. Especialmente porque nós sabemos que as crianças, por exemplo, elas não aprendem todas com as mesmas estratégias, da mesma forma, ainda mais nesse período de alfabetização, e que por isso ser professor alfabetizador, assim, também significa essa disponibilidade de se reinventar, de mudar suas formas de ser docente com certa frequência. E acontece que a interação, ela é vista como um dos pilares para esse processo de alfabetização. E aí que vem a grande questão, Como garantir essa interação, seja entre as crianças ou entre criança, a estudante e professor, Como garantir essa interação nesse momento sem aula presencial, Bom, acho que para pensar isso, a gente precisa primeiro pensar naquilo que a gente entende como fundamental nesse processo de alfabetização, para que ele se concretize. Em primeiro lugar, a gente precisa entender para também nos colocar nesse lugar de docente que não vai conseguir fazer um milagre nesse momento, que precisa entender que esse processo de alfabetização ele é um ciclo. Então, ele ocorre, segundo a BNCC, entre o primeiro e segundo ano do ensino fundamental, se estendendo para o terceiro ano como um fechamento, como um fechamento desse ciclo em que ele se consolida. Acontece que, se a gente pensar nesse sentido, hoje, talvez as crianças precisem ainda mais de um tempo ainda maior, para que, de fato, se alfabetizem. Porque se antes a gente pensava em 2 anos, talvez agora, com o ensino remoto, isso seja um pouco maior. Porque se o ensino remoto ele é um desafio para os professores, ele também é um desafio muito grande para os estudantes e para os familiares que precisam fazer esse acompanhamento, E, além disso, nós temos que levar em conta as diferenças entre as possibilidades de alfabetização no ensino privado e na escola pública nesse momento de pandemia. As aulas ao vivo em plataforma de reunião, elas são um recurso muito importante na alfabetização, Porque elas permitem essa interação, mesmo que não seja aquela mesma vivida na sala de aula, mas é uma interação entre os estudantes e também permite o acompanhamento individual das crianças, que é muito importante. Eu sempre digo que o professor alfabetizador tem que ter muita perna, porque a gente não para na sala de aula, porque a gente precisa estar atendendo um a um dos estudantes. E esse é um dos grandes desafios nesse momento, Porque a gente tem, por exemplo, na escola pública, na realidade que eu vivencio, a gente faz a correção das atividades que retornam, das atividades referentes a 15 dias. Essas atividades já estão feitas. A gente não consegue acompanhar o estudante enquanto ele está realizando, E se tem a possibilidade de uma aula ao vivo, por exemplo, em plataforma de reunião, isso já se facilita um pouco, Porque aí o professor consegue fazer esse acompanhamento da leitura, de um atendimento mais individualizado, ou mesmo para o grande grupo, e, de certa forma,
explicar, assim, e acompanhar a realização daquelas atividades que são mais essenciais. Mas nós sabemos que na rede pública, apesar de algumas escolas conseguirem utilizar essa plataforma, muitas crianças não têm acesso. Então, essa não pode ser a única estratégia, né, possível ou adotada pelas escolas. Bom, agora vou falar um pouco do que eu tenho vivenciado, assim, como prof de primeiro ano da rede pública, rede municipal, aqui de Caxias do Sul. O que eu tenho tentado é garantir os 4 momentos fundamentais da alfabetização: a leitura pelo professor, a leitura pelo estudante, a escrita pelo estudante e a escrita pelo professor, né? Nem sempre é fácil conseguir manter esses 4 momentos. Na sala de aula já é um desafio, e agora no ensino remoto, mais ainda. Para fazer a leitura pelo professor, por exemplo, eu tenho gravado vídeos lendo histórias, poemas, listas, receitas, enfim. Além da literatura, outros textos cotidianos, assim, que fazer com que esse letramento ele caminhe junto com o processo de alfabetização, né? A leitura pelo estudante, ela já é um pouco mais dificultada, porque eu tento realizar com atividades que eu envio impressas para casa, por exemplo. Mas aí eu preciso contar com a colaboração da família, porque eu não vou conseguir acompanhar essa leitura, né? Então, eu não tenho certeza se essa leitura, se esse momento está acontecendo da maneira como ele precisaria acontecer. E talvez eu só vou conseguir mensurar isso de verdade, assim, quando as aulas voltarem, né? Porque esse acompanhamento que eu faço à distância das atividades realizadas não me permite fazer um acompanhamento da leitura, né? E eu entendo que nem sempre todas as famílias têm as condições de auxiliar esse estudante, até condições de escolarização mesmo, para fazer esse acompanhamento. O que eu tento fazer é enviar orientações para essas famílias de como proceder, né? Mas eu também conto muito com essa parceria, digamos. E, claro, quem tem, por exemplo, a plataforma ao vivo já consegue fazer um acompanhamento da leitura, pedindo para o aluno ler algum trecho de algum texto, enfim, utilizando até o chat, né? Então, há esse recurso mais facilitado. Bom, a escrita pelo estudante, eu acho que é o mais fácil, digamos assim, de garantir nesse momento, que é enviando mesmo atividades de escrita espontânea ou de escrita dirigida. Claro que a gente também esbarra ali numa questão de como os pais vão, as famílias, enfim, vão ajudar nesse processo, né? Então, eu também comecei a gravar alguns vídeos ditados, porque eu percebia que fazendo o ditado com a imagem, né, enviando a imagem, pedindo para a criança escrever do seu jeito, aquela palavra que é representada, muitas vezes os familiares corrigiam, então eu via que estava apagado várias vezes, ou os familiares escreviam a palavra para a criança apenas copiar, então eu não estava conseguindo fazer o acompanhamento da evolução das hipóteses de escrita da criança, né? Porque o que eu via era uma intervenção muito grande. Então, e que por vezes os familiares não entendiam, né, que aquela escrita era uma escrita que tinha que ser do jeito da criança. Aí eu comecei a fazer vídeos ditados, em que eu explico e falo as palavras, porque aí remete a um pouco dos ditados que as famílias faziam na sua época de alfabetização e talvez entendam, bom, no ditado eu não posso ajudar, né? Algumas estratégias, assim. E eu também comecei a enviar bilhetes para casa e nos enunciados dessas atividades, que precisa ser, né, a escrita da criança para que eu possa acompanhar. Ainda esbarro em algumas famílias que pensam de outra forma, enfim. Isso já acontecia antes com os temas de casa, mas é claro que agora é um outro processo, né? Mas são tentativas. E, por fim, a escrita pelo professor é algo que me intrigava, assim, até semana passada eu não sabia muito bem como fazer isso nesse momento de distanciamento, porque na escola a gente faz, por exemplo, os textos ou as frases coletivas, né? Em que as crianças ditam, digamos assim, constroem o texto oral e que o professor serve como escriba e vai escrevendo. E aí a criança vai se dando conta que aquilo que ela está falando está se materializando em texto escrito. E eu pensava, como que eu vou fazer isso à distância? Aí eu comprei esse quadro que está aqui atrás, né? E aí eu pensei, bom, vou começar a gravar vídeos de escrita coletiva.
só que eu não tenho a participação dos estudantes, porque eu não consigo fazer esse momento ao vivo. Então, os meus familiares vão participar desse momento, em que eu vou fazer algumas perguntas, eles vão vão construir um texto oral e eu vou ir escrevendo e vou gravar isso para que as crianças pelo menos tenham esse contato com, bom, aquilo que o familiar está falando, a prof está registrando a palavra escrita. Claro que se o professor tem a possibilidade de dar aula ao vivo, nesse momento ele pode fazer junto com as crianças, né? Então fica ainda mais rico, assim. Vai ser uma tentativa, espero que tenha um resultado. Mas eu também preciso pensar, né? A gente precisa pensar naquelas crianças que elas não têm acesso nem aos vídeos gravados. Então, para isso, as atividades que vão para casa impressas, elas precisam ser muito bem explicadas, com letra de forma, que é bem importante, porque, né, é onde que as crianças começam a se alfabetizar e também me garante, de certa forma, que algum familiar consiga fazer uma leitura mais facilitada para ajudar. Precisa ter informações claras e sucintas, né, a respeito de como realizar as atividades para que as famílias possam acompanhar. E é claro que, infelizmente, né, aquelas crianças que não têm acesso aos vídeos, elas vão ter menos recursos de aprendizado, né, especialmente de alfabetização nesse momento, porque elas vão depender muito daquela pessoa que está fazendo o acompanhamento em casa, né. Mas eu acho que, além disso, nós precisamos aproveitar aquilo que as crianças têm em casa, como rótulos de mercadorias, né, organizar a lista de compras com a família, receitas culinárias, os próprios livros didáticos. Algumas crianças têm os livros da biblioteca, né, que tinham feito a retirada, e as aulas também acabaram as peças, então esses livros estão em casa, e, por exemplo, lá na escola a gente não pediu um retorno até para que elas tenham, né, pelo menos um livro em casa, enfim. Então, são textos que são do cotidiano ou que foram enviados e que podem auxiliar nesse processo, né? Porque, como bem disse Ana Teberoski, o importante é que se leve em conta, além do código escrito, a cultura e o ambiente letrados que a criança se encontra. E, além disso, que não dá para adquirir primeiro o código da língua para depois, né, partir para a compreensão dos textos. Então, a gente também precisa garantir isso. Se a gente sabe que aquela família não tem o acesso a todos aqueles livros que a gente espera que ela tenha, que a gente possa garantir esse letramento por coisas do cotidiano, que às vezes são muito mais significativas, né? Porque esses processos, eles precisam acontecer ao mesmo tempo, né? Então, por isso que é importante, mesmo com o ensino remoto, proporcionar esses contatos com diferentes gêneros textuais, enfim, que é o que vai, de certa forma, auxiliar. Não sei dizer se vai alfabetizar todas as crianças ou grande parte das crianças nesse momento de ensino remoto, talvez não, mas talvez vá facilitar para que elas tenham uma bagagem para que, quando for possível retornar, isso seja mais intensificado, né, enfim, elas não partam daquele mesmo conhecimento que elas tinham quando chegaram, mas tenham evoluído um pouco. Para finalizar a conversa, assim, que com certeza eu acho que é só uma palhinha, né, daquilo que a gente poderia discutir sobre e refletir, enfim, sobre alfabetização e ensino remoto. Eu acho que o que eu tenho para dizer para os colegas é que é um momento de incerteza para todos nós e que a tentativa de reinvenção ela é válida, né, para tentar de alguma forma auxiliar nesse processo, mas que é novo, né? Ele é dinâmico e acho que com certeza isso que a gente está vivendo vai mudar a nossa forma de compreender a alfabetização mesmo. É isso, muito obrigada. Obrigada, Isadora, tuas partilhas, né, nessa discussão, nessa reflexão sobre a alfabetização são muito sensíveis, em especial porque sim, né, enquanto docentes, enquanto profissionais compromissados com o processo escolar, com o processo educativo, nós todos estamos preocupados, de certa forma angustiados, mas também mobilizados, né, com estratégias criativas, com a possibilidade de conhecermos os nossos estudantes, suas famílias, e de tentarmos constituir e manter os vínculos criados, e sim, oferecer aquilo que nos é possível,
é um pouco disso que você realmente mencionou. Nós não temos certezas absolutas sobre quais serão os resultados, em especial nesse processo, né, de uma alfabetização em tempos de ensino remoto, em que as condições de cada família são tão diferentes, tão diversas, em que os limites também se colocam. Mas eu acho que você compartilhou experiências pessoais importantes, né, de como você tem conseguido dar conta de pensar algumas dessas estratégias. Eu vejo uma potência nisso, porque cada um partilhando, né, das suas experiências, cada um dos professores pensando, né, num coletivo, talvez nós possamos aprender mais juntos e possamos criar novas mediações no desafio que é o ensino remoto em tempos de pandemia. Eu te agradeço, Isadora, eu penso que continuamos refletindo e pensando sobre como, né, esse movimento da construção, da aquisição de habilidades, né, para nos tornarmos competentes na leitura, na escrita, para essas crianças pequenas de primeiro, de segundo ano, na construção desse caminho da alfabetização possa ser trilhado com um pouco mais de condições, mesmo vivendo todo esse momento tão inusitado e tão diferente de nossa experiência pedagógica anterior. Então, eu agradeço a todos pela atenção, agradeço a Isadora pela abordagem desse tema tão importante, que é a alfabetização em tempos, né, de ensino remoto, quais são as estratégias possíveis, e queremos ouvir vocês, professores, gestores, coordenadores pedagógicos, nos enviem comentários, questionamentos, sugestões, e é isso, né? Esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva de novas oportunidades e, quiçá, de criações pedagógicas. Obrigada e até o próximo.